E aí, galera, tudo bem? Agora a gente vai ver aula de aves, tá? Tem o porquê a gente ver, né, ter uma aula de aves depois da aula dos répteis, tá bom? A gente vai ver aqui durante a aula que as aves, né, evoluíram, descendem dos répteis. A gente vai ver isso, eu vou explicar para vocês, tá bom? Então vamos lá ver esses animais que são os mais recentes, né, evolutivamente até do que os mamíferos, mas a gente vê por uma questão de descendência de um réptil que originou as aves. Só que assim, cara, a ave é ave, né? Se a gente colocasse aí numa escala de quem tem mais chance de sobrevivência entre mamíferos, répteis e aves, eu votaria nas aves, porque elas conseguem voar, né? Conseguem às vezes fazer voo continentais, né? Então aí os bichinhos que enxergam muito, muito, são muito ágeis, muito espertos, né? São as aves. Então vamos lá, galera, aqui uma ave marinha, tá? Uma ave, eu sei que ave aérea é complicado, né? Mas que não é aquática. Uma dulcícola, que é o nosso um pato, né? Aqui uma outra comum, só apresentando um pouquinho até os diferentes tipos de bico, a gente vai ver o tipo de alimento que come, né? Aqui uma marinha, uma fragata, né? E as características gerais, tá? É uma classe constituída por mais de 9.000 espécies. São endotérmicos, a temperatura é controlada independentemente da temperatura do ambiente, tá? Os membros anteriores foram transformados em asas. A pele é seca e elástica, com uma única glândula que é uropigiana, tá? E essa glândula serve principalmente para dar uma oleosidade, uma impermeabilização às penas ali, principalmente nas aves aquáticas, tá? E os anexos da pele, que são bico córneo, garras e penas, tudo queratinizado, tudo assim para viver bem no ambiente terrestre, tá? Então, e entrar bem no ambiente aquático e não ficar molhado, não ficar pesado. Bom, galera, uma coisa que cai muito de ave é adaptação para o voo, tá? Quais as características das aves que propiciam voo? Então, pena, a gente tem as penas que são feitas assim para o ar passar e auxiliar no voo. Os ossos pneumáticos, que são ossos ocos, que deixam ela mais leve, tá? E dentro desses ocos ficam os sacos aéreos, que são sacos que servem para armazenar ar durante o voo. O externo, que é um osso que a gente tem aqui em forma de quilha, ele é mais proeminente, tá? Quando você come o peito de galinha, tem o externo e tem uma pontinha de cartilagem ali, tá? Que quanto mais uma ave voar, mais essa quilha é desenvolvida, essa parte ali de cartilagem é maior, tá? Como eu falei, sacos aéreos, só tem uma gônada, por exemplo, nós temos 2 ovários, as fêmeas e 2 testículos, né? Os homens. As aves têm uma gônada só, que é para ficar mais leve. Não tem bexiga, porque para você carregar um líquido, isso pesa mais, né? Tanto que elimina ácido úrico, ela tá voando, ela joga aquela plasta, que é cocô com ácido úrico, e obviamente asa, né? Mas ele fala, Mary, mas pinguim tem asa e não voa. Ok, ele não voa. O kiwi nem asa tem, tá? Mas a asa, para esquivou, é uma adaptação, tá? Aqui, os ossos ocos, tá? Só mostrando para vocês a diferença de um osso humano para um osso de uma ave, tá? A quilha, tá bom? Que a gente mostra de quando a gente mostra a galinha, essa parte aqui é a cartilagem embaixo. Essa aqui é o osso, tá? Quanto mais, por exemplo, uma águia que voa muito, ela vai ter isso aqui muito mais desenvolvido do que o de uma galinha, tá? Aqui, no caso, as aves, que são adaptadas para o voo, os dedos da mão, né, se tornaram compridos, tá? Os pulmões com sacos aéreos, e sacos aéreos são localizados dentro de ossos,
tá bom? E ovo igual dos répteis, ovo completamente adaptado para o ambiente terrestre, tá bom? E aí os diferentes tipos de ninhos que as aves fazem, dependendo do ambiente em que elas vivem, tá? As glândulas uropigianas, tá? Que pode ficar na parte traseira ou debaixo da asa. Então, quando você vê um patinho lá com um bico debaixo da asa, ele está estimulando essa glândula a soltar o óleo e ela solta o óleo ali em volta ou no bico, que ele vai passando o bico por essas penas para impermeabilizar, para ajudar que essas penas não fiquem molhadas quando eles estão na água, ainda mais em ambientes muito frios, né? Aqui é um cisne, né? Se espalhando o óleo que essa glândula produz, né? E os sistemas desses animais. Gente, eu botei pombo aqui porque vocês sabem quem é meu aluno aí que eu sou fã de pombo, né? Todo mundo tem raiva do pombo, mas eu acho os bichinhos bonitos, legais. Se você olhar ele como uma ave, é uma ave bonita, tá? Bom, o sistema digestório ele é completo, boca e cloaca, tá? O papo é um esôfago dilatado, onde tem glândulas salivares que esse alimento fica ali sendo umedecido, porque muitas vezes, se for uma ave, por exemplo, granívora, que come grãos, esses grãos são duros, então o fato de ficar ali no papo sendo amolecido ajuda na digestão. O proventrículo, que é um estômago químico, e a moela, que é o estômago físico. Geralmente os animais comem grãozinhos de pedra ou pedrinhas, e aí essa moela muscular fica ali fazendo o trabalho que os dentes fariam, já que as aves não têm dentes. O sistema respiratório pulmonar, né? A siringe é um órgão fonador, que é onde passa o ar, e aí é o canto desse animal, sai o canto. O sistema nervoso, 2 pares de nervos cranianos, cerebelos e olhos bem desenvolvidos, então esse animal tem a questão do equilíbrio e da imagem muito desenvolvida, tá? Até melhor que o olho de mamíferos. O sistema circulatório é fechado, duplo e completo, igual o nosso. Hemácias nucleadas transportam oxigênio. A excreção é rim metanéfrico, excretam ácido úrico e a bexiga urinária é ausente, como eu falei, uma adaptação para o voo, para não carregar peso. A reprodução são sexuados, a maioria tem dimorfismo sexual, por exemplo, um pavão com aquela cauda enorme é um macho. A fêmea, ela não tem aquela cauda enorme, tá? Aquela cauda enorme do macho para atrair a fêmea, e a fêmea, ela não tem uma cor chamativa, ela tem uma cor de palha, uma cor de terra ali, que ela se camufla no ninho, tá? Então, ela consegue ficar em cima dos ovos e se camuflar. E, geralmente, as fêmeas têm uma coloração mais assim, que é para proteger os ovos. Então, elas são mais camufladas. Os machos é que tem a questão de serem muito coloridos, de terem uma cauda enorme para atrair as fêmeas. E as fêmeas, com toda a sua simplicidade, escolhem os machos. Não são os machos que escolhem as fêmeas. Aqui, meu irmão, por isso que eu gosto de ave, é o contrário. As fêmeas é que vão escolher. Então, tá um pavão lá, ela vai escolher o que ela quiser, na verdade. Né? Então, aqui já começa as fêmeas a dominarem tudo, tá bom? Então, vamos lá. São dioicos, né? Mas tem macho e tem fêmea. A fecundação é interna. O desenvolvimento é externo e direto. E são ovíparos, que são dos ovos, né? E a gente tem aqui, não ordens, mas superordens. Tá bom? A gente vai ver várias aves aqui, então vou até passar um pouquinho reto, tá? Então, primeiro a gente vai ver as ratitas. Vocês vão entender por que esse nome. Tem um nome mais difícil aqui, que são as Paleognathae. As Paleognatas são as ratitas. Tem a ausência de quilha ou carena, não tem o músculo peitoral desenvolvido. Tá? E tem as ordens das Paleognatas, que a gente chama de ratitas, né? Tem aqui os avestruz. Olha só, eu botei esses nomes aqui, são de propósito, para eu não conseguir ler e ficar no trava-língua aqui, ó. Strutioniformes, tá? Então, aqui a gente tem avestruz, reiformes, a ema,
Casuariformes, esse bicho aqui que parece com avestruz, mas não é, também não sei o nome, tá? Eu sabia, esqueci, mas sim, dificilmente você vai encontrar um bicho desse aqui. Tá vendo? Tem as patas muito grandes e tal. Eles não têm essa quilha desenvolvida porque eles não voam. O avestruz ainda tem asa. Esse aqui nem asa tem. E o kiwi, gente. Kiwi é uma ave que eu adoro. Eles não têm asa nenhuma, eles não têm membros anteriores, tá? É uma ave australiana, existe ainda. Tem aqui esse bico fininho que é para pegar insetos, é uma ave insetívora, tá? Pegar os insetos nos buraquinhos, em frestas de pedras, que é o Apterigiformes. Eles não têm asas, tá? Viu? Não tem asa e é ave. Então, tem as informações gerais, mas tem as exceções, né? Tem os neognatos, que são os carenados, que tem a presença de quilo de carena aqui no externo, neognatos. Então, tem as ordens dos neognatos, que são os anseriformes, que são o pato, o ganso, o cisne, tá? Os apodiformes, que são os beija-flores, caradriformes, tá? Que é a gaivota, e esse aqui é o quero-quero, que fica no campo de futebol, em gramado, né? Esse animal aqui. Esse animal, ele defende, assim, com unhas e dentes, seus ovos, com unhas e com bico, né? Não unha com unhas e dentes. E aqui, nessa parte aqui do peito dele, ele tem 2 pontinhos vermelhos. Quando tá anoitecendo, assim, o predador vem, ele bota a cabeça para trás e estufa o peitoral dele, que aí parece um animal com olhos vermelhos, assim, maior, o predador sai correndo, tá? E os ciconiformes, que é o urubu, e esse animal aqui, que é o jaburu, eu esqueci o nome dele, mas ele vive no Pantanal, tá? Tem esse bicão maior aqui. Os conlubiformes, que são os pombos, tá? Falconiformes, falcão, a águia, condor, tá? Galiformes, que tem forma de galinha, né? Que são as galinhas, a galinha da Angola. E os pelicaniformes, que são os pelicanos, tá? E é isso. Os passeriformes, que são os passarinhos que a gente conhece, mais comuns. Pisciformes, que é o tucano, o pica-pau. Piscitaciformes, arara, periquito. Mary, é para gravar essas... Não, não é para gravar, não. Só estou mostrando o que a gente tem. Isso aqui é o mínimo. Quando a gente estuda isso aqui na faculdade, nossa, muita coisa. E isifeniciformes, ó, isifeniciformes, falei rapidinho, que são os pinguins, tá? Pinguim imperador, pinguim do Ártico, pinguim antártico, né? Estresiformes, que são as corujas, e os titanimiformes, que é, se eu não me engano, isso aqui é uma codorna, tá? São mais redondinhos, viu? Nem a parte biológica eu sei, agora ali, quem é quem, assim, eu confundo, imagina vocês, né? Bom, origem evolutiva das aves. Elas surgem ali entre 250, 2.800 milhões de anos atrás, que elas surgiram, evoluíram a partir de répteis primitivos, principalmente ali dos répteis, né? Ela tem uma grande ligação com o réptil, que é o Velociraptor, que tem aí no filme do Jurassic Park, o Jurassic Park World, porque eles são animais que conseguem viver em bandos. Não sei se vocês lembram disso dos filmes. São animais que pulam nas presas, né? E aí alguns parentes deles começaram a ter o surgimento ao acaso de penas, que essas penas serviam para isolante térmico, que é uma das funções da pena das aves, e auxiliavam no plainar desses animais. Os animais subiam nas árvores, pulavam em cima das presas, existiam garras enormes, plainavam e fixavam as garras nas presas, que são os Archaeopteryx, tá? E um deles é o Proavis, que foi um fóssil encontrado em 86, melhor ano da vida, tá? Que é esse aqui. E aí constataram que esse animal aqui, ó, isso aqui são marcas de penas,
tá? E eram répteis, por incrível que pareça. Hoje nós não temos répteis endotérmicos, mas a maioria dos maiores dinossauros, como o Rex, apresentavam anéis de crescimento. Anéis de crescimento em osso significam animais que hibernam, animais que conseguem controlar a temperatura do corpo, tá? Então, os grandes dinossauros, eles eram endotérmicos. Daí, um grande salto, né, na evolução aí para as aves, tá? Aqui, ó, o Archaeopteryx, assim, um possível desenho de como ele era, né? Isso aqui já está bem confirmado, já é um elo aí entre aves e dinossauros. Exemplos de aves, tá? Kiwi, a gente já viu, coruja, avestruz, pinguim imperador, beija-flor. Dificilmente você vai encontrar um beija-flor parado assim no chão, mas é um beija-florzinho. Tá, um passeiforme. E o dodô, que é uma ave que foi extinta, tá? É uma ave que foi extinta, mas que é famosa, vocês já ouviram falar. Tá bom, galera? Então é isso. A gente fica aqui com a nossa aula de aves. Beijo, beijo.